Samuel, capítulo 31, se os irmãos quiserem acompanhar na sua Bíblia, nós vamos ver a palavra de Deus falar sobre a matança dos israelitas e a morte de Saul. Eu estava hoje pedindo a Deus uma palavra da parte do Senhor, Deus colocou no meu coração, e que fala que, versículo 2, e os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquisua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul a seu pajem de arma: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também se lançou sobre a espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus Louvado seja Deus. E seus 3 filhos, e seu pai de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam desta banda do vale, e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia, ao despojar os mortos, acharam a Saul e seus 3 filhos estirados na montanha de Giboa. E cortaram-lhe a cabeça, e os despojaram as suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor a anunciá-lo no templo dos seus ídolos, entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Asterote, e o seu corpo fixaram no muro de Betsé. Ouvindo então isso, os moradores de Jabes de Gileade, que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e o corpo de seus filhos do muro de Betsé. E vindo a Jabes, os queimaram. Amém? Os irmãos podem se assentar? Louvado seja Deus. No capítulo 9 de 2 Samuel, irmãos, aqui nós vamos ver uma reviravolta na história, onde o Davi, nós vemos aqui que Saul, um homem escolhido, né, pelo povo, né, primeiro tinha um governo de Deus, o povo olhou para as nações vizinhas e falaram para Samuel: nós também queremos um rei, Samuel. As nações têm, nós também queremos, né, abandonando ali o governo de Deus. E Deus deu Saul para aquele povo. Nós vemos que Saul começou bem, mas infelizmente terminou mal, né? Nós lemos aqui o que aconteceu com Saul. Saul foi desobediente à regra, né? Fugiu dos propósitos que Deus tinha ordenado para ele, para ser um bom rei, né? Para comandar bem uma nação. Nós vimos que pelos filisteus veio a óbito, veio Saul e seus filhos, morreram. Interessante aqui, irmãos, que nós vamos ler aqui em 2 Samuel, que o Jonatas, ele era muito amigo de Davi. A palavra diz que a amizade de Deus era uma amizade forte, era uma amizade assim, muito bonita, né? Como se fosse de irmão para irmão. Louvado seja Deus. E Davi tomou conta da situação, do que estava acontecendo. Certo dia, né, nós vamos ler aqui no capítulo 9. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Davi perguntou se existia alguém ainda que tinha sobrado, né, porque os filisteus procuraram toda a genealogia ali de Saul para matar. Mas nós vemos aqui, irmãos, no capítulo 4, que capítulo 4, 2 Samuel,
fala que quando veio a notícia ali para o povo de Israel, a babá que cuidava ali do filho de Jonas, ela ficou sabendo e ela, opa, vamos fugir porque já mataram eles, vão vir aqui para matar nós também. E ela pegou o Mefibosete no colo, apressadamente começou a correr. E durante essa corrida que ela teve, ela tropeçou, deixou o menino cair. E esse menino, ele foi e quebrou ali seus pés. A palavra de Deus diz que ele veio a ficar coxo. E na época, irmãos, ele tinha 5 anos, louvado seja Deus. E esse povo, Mefibosete, eles foram procurar um lugar para refugiar, porque os filisteus tomaram, né, as posses ali dos lugares, e a paz dele foi que a mulher que cuidava dele procurou um lugar para ficar juntamente com ele. Louvado seja Deus. E certo dia Davi estava lendo, algo que chamou a atenção de Davi, que Davi caiu em si, opa, né, perdi meu amigo Jonas, né, e agora sou rei, aquilo que Deus falou que ia entregar minha mão já entregou, estou reinando. Bom, eu queria fazer um bem, né? Será que existe alguém da parte de Jonatas, né, para mim fazer benevolência? E ali na casa tinha um servo de Saul, que tinha escapado também, que o nome dele era Ziba. E Ziba falou, ó, existe o filho de Jonatas, que é aleijado de ambos pés, louvado seja Deus. Ele vive. Aí o Davi perguntou, onde que está ele? E o Ziba falou, ele está em casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Né? Muitos já ouviram falar da história de Lodebar, né, que significa terra do esquecimento. Né? Ali o Mefibosete foi levado para a terra do esquecimento. Porque quem era aleijado naquela época não podia, né, ficar, ninguém dava apoio. Né? E eles ficaram sabendo, até a casa de Maquir, vamos para lá que ali nós vamos ter eles vão nos recepcionar ali. E foram, e ali foi e cresceu. Aquele garoto de 5 anos passou provavelmente a sua infância ali, cresceu, louvado seja Deus. E o rei Davi mandou, né, o Ziba ir até ali a casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonas, se prostrou a Davi, com o rosto por terra, e se inclinou e disse a Davi. E disse Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui, meu servo, teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Essa é a situação que Mefibosete, né, o complexo que ele vivia, que para ele já estava ali a casa de Marfim, terra de esquecimento, ali provavelmente outras pessoas, né, na mesma situação que ele, ali coxo, né, sem nenhuma expectativa de vida, sem nenhuma mudança, né, provavelmente ele falou, não, para mim aqui já não resta mais nada. E eu sendo neto de rei, né, meu pai poderia, né, ser talvez ali o sucessor, né, do rei Saul, mas ele morreu, perdi toda a minha família, né, para mim não tem jeito mais. Né, e nós lemos aqui que ele se comparou quando Davi chamou, quem sou eu, meu rei? E o que o senhor é para o senhor olhar para mim, e eu um cão? Olha para que situação que aquele homem se colocou. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, é interessante que Davi e Jonatas, né, eles tinham uma aliança. Né, foi uma amizade tão linda, né, que aqueles dois, eles tinham ali, vamos supor, uma amizade que viesse a acontecer, até o Jonas, ele falava dos intentos. Ó, Davi, toma cuidado com que meu pai quer te pegar. Né, se meu pai te pegar, ele vai te matar. E Jonatas sempre revelava para Davi, Davi fugia. Louvado seja Deus. E Davi, irmão, nós vemos na palavra de Deus que ele teve muitas oportunidades,
né, de fazer alguma maldade contra o rei Saul. Mas nós lembramos que o Davi falou, jamais eu, né, vou tentar fazer alguma coisa contra o ungido de Deus. Né, nós vemos aqui que o próprio tempo, a circunstância, fez com que Deus tratou com Saul. Né, e nesse tratamento, a família de Saul foi praticamente todas. Né, ali foram mortos os filhos de Saul. Né, e nós vemos aqui, irmãos, que devido àquela aliança, né, Davi falou, preciso fazer bem para alguém. Né, eu preciso saber se existe alguém da genealogia de Jonas, porque ele é meu amigo, louvado seja Deus. E Deus nessa noite que faz, né, a gente refletir, né, quantas coisas às vezes, né, quantos planos, quantas histórias, quantas situações tem nos colocado em Lodebar. Né? Às vezes nós estamos em Lodebar e em alguma situação falamos, estou esquecido, isso aqui acho que ninguém pode me ajudar. Louvado seja Deus. Lodebar, terra de esquecimento, né? E às vezes a gente se coloca até na situação, né, que o Mefibosete, para mim não tem jeito não, já acabou, né? Eu tô coxo, ambos os pés, né? Porque quem tinha alguma deficiência, irmãos, era meio que expulso, era jogado, era descartado no conceito daquela época. Né? Mas nós vemos aqui não, que Deus foi, incomodou Davi, falou, existe alguém da genealogia de Saul que precisa, né, de ser resgatado, precisa de ser honrado, precisa de ser abençoado. Louvado seja Deus. E pelo tempo se passou, a gente percebe, irmãos, que ele era criança de 5 anos. Né? Porque quando uma criança, né, depois quando Davi foi mandar chamar, aqui passou tempos e tempos, né, que Davi foi, eu vou restituir para você, né, as terras que eram do seu avô, né, tudo aquilo que era herança vai ser restituído para você. Louvado seja Deus. Então aquele moço, irmãos, que estava sem expectativa de vida, que achava que o final da vida dele seria ali naquele lugar, né, que achava que a vida dele era para ser igual à vida de um cão, né, aquele homem, ele foi lembrado por Deus. Deus fez com que o rei Davi lembrasse dele. Né, talvez, não sei, você se encontra com alguma coisa, né, que está na situação como se estivesse em Lodebar. Meu parente está assim, meu filho está assim, né, tá essa situação que eu não sei como é que vai ser feito, né, eu não sei, não tem uma direção, não tem um rumo. Mas eu quero te falar que o nosso Deus, que é poderoso, né, pelo poder da palavra dele nessa noite, ele não se esqueceu da promessa que ele fez para a tua vida. Louvado seja Deus. Lodebar não é para você ficar. Louvado seja Deus. Às vezes a circunstância fez com que você pisasse, né, por um pouquinho de tempo ficasse em Lodebar. Louvado seja Deus. Mas nesse processo, Deus trabalhando, Deus fazendo algo sobrenatural para te tirar. A notícia vai chegar. Alguém vai te chamar, vamos embora. O próprio Deus vai mandar resposta. Opa, acabou o tempo, vamos sair daí porque tem algo melhor. Eu tenho uma mesa preparada para você. Louvado seja Deus. Nessa mesa você vai se assentar com o rei. Louvado seja Deus. Simbolizando aqui, vamos colocar nosso Senhor te tirando o seu familiar de Lodebar, né, tirando aquela situação que aos seus olhos humanamente está perdido, aos seus olhos não tem o que ser feito. Nosso Deus vai ali. Opa, chegou o momento. Vamos embora. A casa de Maquis te serviu. Você não ficou desamparado. Louvado seja Deus. Então é interessante que mesmo diante da dificuldade, irmãos, eles não tiveram desamparados. A casa de Marquis, por mais que não fosse um lugar de luxo, por mais que não fosse um lugar muito aconchegante, por mais que estivesse ali juntamente com outras pessoas, né, sem expectativa de mudança, de melhora, ela serviu para ele. Né, isso nos mostra que nós não podemos reclamar da situação, que nós sabemos que nós perseverarmos, orarmos, buscarmos a Deus, a notícia boa vai chegar. Louvado seja Deus, vai tirar ali de Lodebar e vai trazer para se assentar juntamente com o povo de Deus. Louvado seja o Senhor. Imagina aquele homem, irmãos, que desde criança sofreu, recebendo ali a herança. Falou, mas o que é isso? Ontem mesmo eu me comparava como um cão, né? E a gente já viu como que um cão é tratado. Né? Os irmãos já viu, né? Ele entra no lugar assim, ele é chutado, né? Ele fica vendo uma pessoa comer alguma coisa e joga água nele,
Louvado seja Deus. A situação que aquele homem se comparava. Louvado seja Deus. Mas Deus, devido a uma aliança que foi feita lá atrás, devido a uma amizade verdadeira, nós aqui vemos, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele nos chama de amigo. Ele é o amigo verdadeiro, né? É o amigo que está disposto a nos ouvir, é o amigo que não vai nos trair, é o amigo que você pode confiar, Ele é o amigo que você pode clamar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele falando para os discípulos, não vou chamar vocês de servo mais não, vou chamar vocês de amigo, porque amigo você confia, amigo você conversa, amigo Ele está disposto a te ajudar, e nessa noite o Senhor Jesus, Ele é o seu amigo verdadeiro, Ele é o amigo que está disposto a te tirar de Lodebar. Lodebar que simbolizando a situação difícil, irmãos, né, para a gente entender melhor, simbolicamente, né, que Mefibosete estava como se fosse um lugar de abandono, como se fosse um lugar, ó, você vai ficar aqui, vai cumprir seus restos de vida aqui, né, mas louvado seja Deus. Deus fez uma aliança com o teu povo também, né, o Senhor Jesus aí falou, ó, vocês não estão órfãos, né, antes dele subir ao céu, ele falou, ó, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos não, eu vou mandar o Paracleto, que é o Espírito Santo, e ele está aqui nessa noite, está comigo, com você, louvado seja Deus. As lutas têm vindo, mas o Espírito Santo está aí te motivando, vamos buscar mais, vamos orar mais, vamos clamar mais, não vamos desistir não, isso aí é só um momentinho, mas logo vai passar, e nessa situação, o nome do Senhor dos Exércitos vai ser glorificado. Nessa situação aí, você vai ver o meu agir, aquilo que era impossível para os homens, você vai ver que quando o meu agir, aleluia, ele entra em operação, a medicina ela é confundida, louvado seja Deus. O juiz, ele não entende, ele julga a causa que é precisa ser julgada. A Bíblia diz que existia uma mulher, que ela precisava que julgasse a causa dela, e todo dia ela ia ali, como se fosse o fórum, ó Senhor, julga a minha causa, eu estou precisando, eu preciso de resposta, eu preciso ser restituído. E não, vou fazer nada não. Passava outro dia, ela ia ali, julga a minha causa. Não, é como se ele olhasse assim e falasse, quem que é você? Não. E aquela mulher, irmãos, ela começou a buscar. Ela começou a buscar a resposta de Deus. E um dia que é juiz, caiu em si, fala, ainda que eu não tema a Deus e não tema aos homens, vou fazer justiça para essa mulher. Mas ele não sabe, irmãos, que é o próprio Deus que estava incomodando ele para fazer justiça para a serva do Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós aprendemos o que aqui? Que aquele que clama a Deus, ele tem resposta do Senhor. Louvado seja Deus. O homem pode achar, falar, mas eu estou aqui, eu estou fazendo isso aqui, mas não é por querer não, é porque quando Deus entra em ação, irmãos, o inimigo ele tem que bater em retirada. O homem de coração duro, ele é quebrantado. E ele tem que reconhecer que há um Deus no céu. Que há um Deus que fez uma aliança, que fez uma promessa para o seu povo. Louvado seja Deus. Então, que nós possamos a continuar crendo nas promessas. Lodebar não é para sempre. A situação do momento, ela vai passar. Se você está respirando, glória a Jesus. Tem esperança. Tem um hino que eles cantam, ainda há esperança para a árvore cortada. Louvado seja Deus. Nós vemos quando a árvore ela é bem cortada, você olha nela assim, você vai, será que ela vai conseguir de novo? Será que ela vai começar a crescer galho novamente? Será que ela vai florir? Louvado seja Deus. Talvez te cortaram os seus galhos, talvez a situação veio, bateu, te deu um baque, você se assustou, mas tem água de Deus. Tem água da fonte da vida nessa noite para você, que é o Senhor Jesus. E no tempo dele a árvore vai crescer, você vai frutificar e o nome do Pai do céu vai ser glorificado. Louvado seja Deus. E a situação daquele homem foi mudada, irmãos. Louvado seja Deus. Não tinha mais o pai, não tinha avô, mas a promessa de uma aliança fez com que tudo que era de direito dele fosse restituído. Então aquilo que é direito seu, irmãos, prometido pelo Senhor dos Exércitos, vai chegar na sua vida.
vai chegar lá dentro da sua casa, vai chegar na sua família, queira o inimigo, queira sim, queira não, que quando Deus ele entra em ação, irmãos, até como foi, nós falamos aqui, ó, aquele que nem lembrava, ele tem que lembrar. Nós lembramos aqui da situação de José lá no cárcere, tinha ali o padeiro, tinha o copeiro, teve ali o sonho, o padeiro ali falou o sonho, ó, vai cortar, sua cabeça vai ser dada para as aves, vão comer sua cabeça, mas teve ali o copeiro, ó, você vai voltar a servir, louvado seja Deus. E o copeiro ele foi e voltou a servir, e esqueceu de José, é interessante, servindo ali o rei, entregando ali a bebida, que ele provava antes, depois viu que não tinha nada, o rei bebia, louvado seja Deus. A princípio José era para ficar desesperado, mas o que é isso, Deus me usou, revelei o sonho para ele, foi restituído, está lá, mas como ele não fez nada, irmãos, Deus trabalhando, no silêncio, José ali, continuando a fazer o que ele fazia de bem, na honestidade, continuando a cuidar daquilo que ele tinha que cuidar, louvado seja Deus, fazendo o papel humano dele que ele tinha que fazer ali, porque a princípio ele podia desesperar, falar, mas o que é isso aí? O sonho que eu falei se cumpriu, o padeiro morreu, o copeiro voltou a servir, e eu aqui, que ele falou, ó, que você estiver diante de Faraó, você lembra de mim lá, você fala, louvado seja Deus. Mas teve um dia, irmãos, como tudo é o tempo, é o propósito do Senhor, Deus fez com que o Faraó tivesse um sonho, ficasse ali incomodado, sobre as vacas gordas, as vacas magras. Aí ele contou, vieram ali os magos, vieram ali os adivinhos, ninguém deu a resposta com que trazesse paz a ele. Aí o copeiro, eu lembro, eu estava preso lá na prisão, lá no porão. Teve um homem lá, ele é bom, vixe, tudo que ele falou aconteceu, até que eu ia voltar, mandaram chamar ele, louvado seja Deus. No tempo certinho, José foi chamado. José ali foi, trouxe a instrução da parte de Deus, e o Egito ali venceu. Naquele tempo de bonança e o tempo da dificuldade, porque os celeiros ali estavam todos cheios, porque um homem de Deus estava na direção, usado por Deus, direcionando e fazendo tudo que era da vontade do Senhor. O que nós aprendemos com isso? Continue fazendo a vontade de Deus, continue sendo instrumento de Deus dentro da sua casa, no seu trabalho, onde você estiver na vida dos seus filhos, aonde você estiver, continue a ministrar, seja abençoado. Ainda que a circunstância venha falar, está assim, continue a ministrar a bênção. O homem falou, mas meu Deus, ele fala o contrário sobre mim. Meu Deus falou que não é assim, meu Deus falou que nós somos a imagem e semelhança dele. Meu Deus falou que nós vamos vencer. E ele fez a promessa que ele está comigo, eu não estou sozinho nessa situação não. Ainda que muitos olham e falam, você está perdendo seu tempo. Não está não. Ele está com você, louvado seja Deus. Mefibosete provavelmente tinha esse pedido da esperança. Se dependesse do Mefibosete fazer a convocação para pedir alguma coisa, ele não iria fazer nunca. Mas quando é assim, irmãos, aquilo que é de herança, Deus incomodou o próprio Davi para lembrar, precisa ser restituído, e foi restituído. José, podia passar o resto da vida dele na prisão, mas chegou o tempo de Deus, Deus o tirou da prisão, e transformou a vida dele e todos aqueles que eram dependentes dele. Então continue mesmo buscando, servindo a Deus com alegria, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhando para Ele, que é o autor, consumador da nossa fé. Amém? Graças a Deus, nós vamos fazer uma oração.